Deus abençoe você e que você seja bem-vinda e bem-vindo em nome de Jesus. Encerraremos hoje o Evangelho de João com os capítulos 20 e 21. No capítulo 20, falamos sobre a ressurreição de Cristo. Eu acredito que estamos falando de um grupo de discípulos abatido, desolado, disperso e sob o medo do risco de perseguição e morte, assim como seu mestre havia sido vítima. Se Jesus, o Filho de Deus, havia sido preso, crucificado e morto, por que não aconteceria o mesmo com seus discípulos? Daí este temor. Nós lemos no Evangelho de João que logo após o sábado, ao alvorecer do domingo, Maria Madalena vai até o sepulcro. Passagem que está em linha com o que os evangelistas dizem, e aqui vemos eventualmente pequenas dissensões sobre quem teria ido, se teriam ido mais de uma mulher, e aqui estamos falando de João. E eu gosto da narrativa de João porque estamos falando daquele que escreveu o evangelho mais tardio. Enquanto Marcos talvez tenha sido escrito na quarta ou quinta década, estamos falando aqui de um evangelho escrito quase 100 anos depois do nascimento de Jesus. Esses anos decorrentes, se por um lado podem demonstrar o risco de que a história já esteja distante historicamente, também ao mesmo tempo dão a possibilidade de ser uma história testada, tratada, conferida, e isso dá a este livro algumas divergências com os demais, mas que podem ressaltar estas teses e narrativas que foram se solidificando com o tempo. No Evangelho de João, então, é Maria Madalena quem vai ao sepulcro. E ao chegar ao sepulcro, se depara com um lugar vazio. Ela, então, corre para Simão e para João e diz: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João correm rapidamente. João espera para que Pedro seja o primeiro a entrar no túmulo. Ele se abaixa, olha para dentro e vê as faixas de linho. Ao olhar as faixas de linho e o pano que cobria a cabeça de Jesus, chama a atenção, e este detalhe narrado somente por João, de que este lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Apesar de algumas narrativas lendárias de que haveria uma tradição judaica, na verdade não existe nenhum texto judaico que fale sobre tradições relacionadas a dobrar o lenço, guardanapo, amo e Senhor. O que vemos claramente no Evangelho de João é que ele refuta qualquer ideia de que o corpo de Jesus teria sido roubado. Ladrões teriam levado o linho. Ladrões não se deteriam para dobrar um lenço, ou seja, alguém conscientemente investiu tempo para dobrar o lenço. E vejo claramente que este alguém foi Jesus, para deixar claro, inclusive, que ele era o Senhor e estava sob o controle da sua própria ressurreição. Então o Evangelho continua dizendo que Maria, do lado de fora do sepulcro, chora e de repente vê dois anjos vestidos de branco dentro do sepulcro. Os anjos então lhes perguntam: mulher, por que você está chorando? E ela responde: porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Para sair, de repente ela olha e vê em pé alguém. Era Jesus, mas ela não o reconheceu.
E então Jesus pergunta: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela responde: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, irei buscá-lo. Ao que ouve a resposta dizer: Maria. E este Maria era tão cheio de significado e intimidade que então ela se volta para este homem que a chamou de Maria e exclama: Mestre, pois ela a reconheceu pela voz, pela forma de tratamento. E então Jesus diz: não se agarre em mim, vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu subi para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria corre desesperadamente ao encontro dos discípulos para dizer: vi o Senhor. Algum tempo depois, ao entardecer daquele primeiro dia, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo. E então aparece este Jesus no lugar onde eles estavam reunidos e diz: paz seja com vocês. Aqueles que estavam com medo dos líderes judeus, a mensagem é: paz seja com vocês. Mostrou as feridas nas mãos, mostrou a ferida no lado e mais uma vez disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre ele, dizendo: recebam o Espírito Santo. Inicia-se então o último versículo do Evangelho. O último capítulo, que é o seu capítulo 21. Falando sobre um capítulo que poderia ter sido incluído tardiamente ou que poderia ser alvo de uma história que haveria se tornado comum à época, mas que é muito marcante, tocante, e eu gostaria de compartilhar com vocês. A Bíblia diz que estes discípulos, que até teriam visto Jesus ressuscitado, que até como Tomé, teriam tido a oportunidade de tocar nessas feridas. Estes discípulos, ainda assim, voltam a pescar, voltam a fazer o que eles sabiam fazer para lhes dar o sustento a si e a sua família. E então a Bíblia nos conta que depois de uma madrugada inteira tentando pescar, eles chegam amanhã e nada haviam pescado. De repente, um homem que eles não reconhecem diz: lancem a rede do outro lado. E eles lançam. E a Bíblia diz que eles haviam pescado, depois deste conselho, 153 grandes peixes. Quando eles começam a ver aquele milagre, então João grita: é Jesus. Pedro ouve isso e então pula na água e sai desesperadamente ao encontro de Jesus. Chegando à praia, este Jesus está com um braseiro aceso, com peixe e pão a lhes esperar. Simão Pedro então ouve Jesus dizer: venha comer. Ninguém então tem coragem de perguntar quem é você para aquele senhor, aquele homem que eles não haviam identificado num primeiro momento, mas a partir daquele momento todos eles reconhecem que é Jesus. Jesus então chama Pedro para uma conversa importantíssima. Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta para quebrar aquele silêncio: Pedro, você me ama? Ao que Pedro responde: Jesus, eu te amo. E o Senhor então diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus repete a pergunta: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde: o Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro ficou triste.
porque ele entende que esta terceira vez que Jesus pergunta talvez denotasse uma dúvida séria de Jesus. Séria porque estava perguntando a alguém que havia traído este Jesus dias atrás. Ele então responde: o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Este texto nos traz um Jesus que pergunta a Pedro, usando verbos diferentes na narrativa de João. A primeira pergunta e a segunda, Jesus usa o verbo ágape, talvez tentando demonstrar a Pedro que o amor que ele estava perguntando se Pedro nutria por ele era este amor de Deus perfeito, o amor que ele havia demonstrado na cruz pelos seus discípulos. Pedro responde então: eu gosto de você, num verbo que é o filéu, que tenta denotar muito mais esta relação de afeto, de carinho, não de amor profundo, sacrificial como o de Jesus. Jesus pergunta novamente a respeito deste amor, e a resposta que recebe é, de fato, eu gosto de você, Jesus. Ao que Jesus pergunta na terceira vez: Pedro, então você gosta de mim? Ao que Pedro responde: eu gosto. É interessante notar que na cabeça de Pedro ficou retumbando naquela terceira vez em que Jesus perguntava que também 3 vezes ele havia negado. E talvez Jesus estivesse querendo remoer aquela ferida. Mas como todas as vezes em que Jesus mexe em feridas, Jesus mexe em feridas para limpá-las, para tratá-las, para tirar o pus, para tirar os cacos de vidro, para tirar a sujeira. Jesus mexe na ferida que temos, porque Ele precisa tratar estas feridas definitivamente para trazer a cura. Pedro é confrontado para que Pedro seja curado. E então Pedro, curado, diz: o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe, inclusive, que eu iria negá-lo. O Senhor sabe que, mesmo depois daquele ato de bravura, decepando a orelha de Malco, eu seria um covarde de não reconhecer para uma garota que eu sou teu amigo. Por isso eu não ouso dizer que eu te amo sacrificialmente. O que eu consigo te dizer é que eu gosto de você. Este amor frágil, sutil de Pedro, fraco até, é um amor pequeno, mas é um amor sincero. É o parco e pobre amor que Pedro poderia oferecer. Mas o que Jesus tenta dizer é: Pedro, eu até tentei ver se você conseguiria me oferecer o amor que eu te ofereci, mas não. Mesmo assim, eu recebo este amor. E então encerra João o seu evangelho, deixando claro que se ele registrasse todos os milagres e maravilhas de Jesus, ele parte do pressuposto de que nem o mundo inteiro poderia conter estes livros que seriam escritos. É este Jesus que João tentou revelar. E espero que é este Jesus que você tenha conhecido um pouco mais ao decorrer deste evangelho. Que o Espírito Santo tenha falado com você e que Deus te abençoe.